Olá pessoal, aqui quem fala são as mãozinhas do professor Conrado e bem-vindos à parte 2 do nosso estudo de números decimais. Agora eu quero falar sobre a organização dos números decimais. Bom, enquanto a organização dos números decimais, a gente tem que lembrar o seguinte, que os números decimais, eles são constituídos por algarismos. Algarismos. Quem são esses algarismos? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. A partir desses símbolos, a gente constrói todos os nossos números decimais. Beleza? Então, esses são os símbolos. E a partir deles a gente constrói todos os números, né? O que é importante a gente destacar aqui é que os números decimais eles seguram posição. Como assim? Aqueles símbolos lá que a gente chama de algarismo, a gente vai escrever os números da seguinte forma: vai pegar um dos símbolos, por exemplo, eu vou pegar o 3 e vou pegar o 4. Pronto. Formei um número conhecido como 34. Se eu pegar primeiro o 4 e depois o 3, eu formei um número diferente, o número 43, ok? Então, os números decimais, a posição importa. É por isso que é também chamado de sistema posicional. Não chamado de sistema posicional, na verdade, né? Ele é um sistema posicional. Então, ele é um sistema posicional. Bom, no mundo antigo, né, no sistema de numerações antigo, existiam alguns sistemas que não eram posicionais. Por exemplo, o egípcio. No sistema egípcio, a gente tinha esse símbolo aqui, ó, a corda para o valor de 100 e a barrinha para o valor de 1. Então, por exemplo, se eu quisesse formar 101, eu podia colocar a corda e a barrinha. Pronto, formei 101, o número 101. Mas, se eu colocasse ao contrário, eu também estaria formando o número 101. Ok? Então, olha só. Eu troquei de posição e ainda continuei com o mesmo número. Para o nosso sistema, isso aqui vai ser mentira, né? Quando eu troco de posição, eu formo outro valor. Um pouco mais sobre a organização dos números decimais, vale destacar que ele é organizado em classes e ordens. Classes e ordens. O que são classes dos números decimais? Bom, quando a gente constrói um número, eu vou construir aqui um bem grandão, tá? Vamos assim, ó, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 1, 3, 4, 2, 0 e 1. Olha só, eu escrevi esse número, ok? Observe que eu separei ele de 3 em 3. A cada 3 números eu dava um espacinho. Bom, por quê? Porque isso facilita a leitura. E também isso tem a ver com a classe dos números. Então, a cada 3 números, né, a gente pode aqui colocar a vírgula aqui, né? Vou colocar a vírgula e um 0. Então, a partir da vírgula aqui, a gente organiza de 3 em 3, ó. A partir da vírgula, a gente organiza de 3 em 3. Então, esses 3 primeiros números, vou escrever aqui de roxo. Esses 3 primeiros números pertence à classe das unidades. Já esses 3 próximos aqui pertence à classe dos milhares. Milhares. Já esses 3 aqui dos milhões. Classe dos milhões. E esses aqui dos bilhões. Classe dos bilhões. Isso facilita a leitura, ó. Então eu sei que esse número aqui, por exemplo,
é 345 bilhões, 278 milhões, 134 mil e 201. Tá vendo? Então, a classe facilita a leitura e a organização dos meus números decimais. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a ordem dos números decimais. Obrigado.